Fala pessoal, Esporte Ágil TV desta edição vai conversar com o Fernando, ex-treinador de basquete da FUNLEC. O Fernando atualmente está treinando uma equipe em Santa Catarina, mas ele não foi para lá sozinho não. O Fernando levou também alguns atletas de Campo Grande, dentre eles o Thiago, que também vai participar dessa nossa entrevista. Falamos com os dois que estão em Campo Grande, eles tiveram que retornar devido à pandemia do novo coronavírus, mas já vão voltar para Santa Catarina para retornar aos treinamentos. Antes de você conferir esse nosso bate-papo com os dois, nos siga nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter e também no Instagram. E vale lembrar também que estamos no YouTube, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Agora sim, confira o nosso bate-papo com o Fernando e com o Thiago. Então, Fernando e Thiago, queria agradecer a participação de vocês aqui nesse bate-papo do Esporte Ágil. Esse bate-papo que estamos em casa, né? Além da gente estar no ambiente de casa, cada um nosso lado da pandemia, eu e o Fernando somos da mesma cidade, né, Fernando? No interior de São Paulo, em Tupã. E eu queria começar perguntando para você, como que você começou no basquete e como você foi parar em Campo Grande? E mais uma vez, queria agradecer a participação de vocês dois. Obrigado, Gabriel. Obrigado ao Gil, né, ao Esporte Ágil, em geral. Eu comecei não muito cedo, né, um pouco tarde já, de 13 para 14 anos, no interior de São Paulo, em Tupã. Tinha equipes profissionais, né, masculino como feminino, e aquilo movia com a cidade na época, né? Então era uma coisa muito legal, você ir nos jogos. E quando a gente ia nesses jogos oficiais, né, a gente sempre pensava assim, um dia eu quero estar ali, né? Então esse era um pensamento, aí procurei uma escolinha, comecei os treinamentos e a partir daí as coisas foram se encaminhando, né? Aí entrei nessa vida, nessa carreira de técnico muito cedo também, aí em Tupã, e logo depois mudei para Campo Grande, né, em 2000. Em 2000, entrei na FUNLEC em 2002, trabalhei até o ano passado, e esse ano fui transferido para Florianópolis, Santa Catarina, né? Eu trabalho no ADIE Avaí, em Florianópolis. E quando você mudou para Campo Grande, foi por conta do basquete? Não, foi por outras questões? Na verdade, foi mais questões de trabalho, né? No interior de São Paulo. O PAN passou uma fase, né, muito ruim. E foi quando eu estava trabalhando de técnico lá, que perdeu todos os patrocinadores e não estava jogando mais federação, né? E aí eu fui em busca de novas oportunidades, como a minha irmã já tinha mudado para Campo Grande, tinha formado também em educação física, tinha mudado para cá, e ela falou que aqui poderia ser melhor. E eu vim, né, com a cara e a coragem, e deu muito certo, onde fiquei até o ano passado, conquistamos todos os títulos aí, dos pequenos aos masters, né, e perdemos muitos também, né, e fizemos uma carreira longa aqui, de 18 anos, na equipe da FUNLEC. E aí já tinham surgido outros convites para ir embora, nada que tenha me chamado muita atenção. E aí esse ano eu resolvi, né? Houve o convite do ADIE Avaí, que é de Florianópolis, Santa Catarina, e aí resolvi, né? Criei coragem e fui em busca de novos horizontes de novo. E o Thiago também não é de Campo Grande, né, Thiago? Você é de Rondonópolis. Queria que você falasse um pouquinho, quando você chegou em Campo Grande, como você começou a jogar o basquete? Você teve influência de alguém? Ou você começou por vontade própria? E agradecer também sua participação. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer o convite. E, sim, quando eu cheguei de Rondonópolis, eu vim aqui para Campo Grande, eu era bem criança, nem conhecia basquete ainda. E meu irmão já se interessava. Meu irmão é mais velho, ele tinha mais ou menos uns 17 anos na época. Ele jogava com o Fernando, jogou por mais ou menos um ano e pouco ali com o Fernando. E eu me interessava, eu gostava muito. E aí eu comecei a pedir para começar a jogar com o Fernando. E eu comecei bem criança, comecei bem pequenininho, e todo mundo já era maior do que eu.
E aí a gente foi construindo aí uma carreira junto, e aí inclusive fui junto com ele lá para de Havaí esse ano. Legal. E o Fernando, você falou, né? Foram 18 anos aí à frente, né? Comandando a FUNLEC, vários títulos ganhados, alguns perdidos, e agora veio a oportunidade de você ir para Florianópolis, né? Como que foi esse processo? Assim, você aceitou de cara? Você falou, pô, será que vale a pena? E como que foi essa questão? Você levou alguns atletas, né, da FUNLEC para lá. O Thiago é um desse atleta. Queria que você contasse um pouquinho de como foi essa transição. Certo. Foi todo um processo, né? Foi todo um processo. Eu não fiz nada que não fosse muito bem pensado, né? Quando houve esse convite, foi mais ou menos no meio do ano, aí o coordenador e técnico de lá, né, conversou comigo, aí eu falei, olha, posso dar um pulo aí para ver a estrutura, ver como funciona, né? Aí ele falou que sim. Aí eu fui em setembro do ano passado, mais ou menos nessa época, eu fui, participei dos treinamentos, fiz uma viagem com a equipe Sub-13 na época, para Lages, que é interior de Santa Catarina, né? Então, assim, eu vi a estrutura da associação do clube, a de Havaí, né? Vi a estrutura que a federação oferece lá de competição, e aí me encorajei, né? Me encorajei, aí conversei com a FUNLEC, conversei com os meninos, inclusive fotógrafos de lá, como o Thiago também, né? Porque lá é um estado mais estruturado, né? Digamos, esportivamente falando, entendeu? E aí eu aceitei e fui, mas essa quarentena atrapalhou um pouquinho, né? Nós fomos para lá, eu cheguei lá no fim de janeiro, dia 29 de janeiro, e no dia 18 de fevereiro, de março, eu não fiquei 2 meses lá, né? 18 de março nós já retornamos para Campo Grande por conta da pandemia, né? E estão até agora parados, né? Até agora. Mas, assim, tivemos uma notícia muito boa ontem, inclusive, né? Nós devemos estar retornando terça ou quarta-feira para lá, para no fim de semana ou início da outra semana já estar retornando os treinamentos com os protocolos, né, do município e do estado. E para você, Thiago, como que você reagiu assim quando veio essa oportunidade de estar indo para Santa Catarina com o Fernando? Como foi assim a relação com seus pais? Eles apoiaram? Foi de boa? Como que foi Então, para você? então, eu gostei muito da oportunidade. Foi uma oportunidade muito nova, uma aventura que, assim, muitas poucas pessoas que têm a oportunidade de aventurar. Meus pais me apoiaram desde o começo e, assim, eles sabem que é meu sonho. Então eles apoiaram e falaram assim, se for o seu sonho, se for realmente o que você quer, vai sem medo. E eu fui. E a saudade de casa? Agora é meio duro, né? Foi para lá e já voltou, tá todo esse tempo em Campo Grande, agora ter que voltar para lá é difícil, né? É difícil, com certeza. Sente saudade dos pais, com certeza eu senti, igual eu senti da primeira vez que eu fui, fiquei um tempo. Mas assim, nada que não dá para superar também, né? Vale a pena sentir uma saudade ali. Em busca de um sonho, né? Exatamente. E o Fernando, como que você enxerga o basquete hoje no Mato Grosso do Sul? Você acha que tem bastante competições? Você acha um parâmetro geral, assim, na sua opinião? É uma das coisas que me motivou a sair, né? A gente se baseia muito em competição escolar, né? O nosso estado não existem clubes, patrocinadores, então depende muito de escola. Então não tem muito o que a federação fazer também, né? E o governo municipal e estadual não é tão forte visando esporte, esportivamente falando, né? E aí a gente vai fazendo o que pode. Nós temos excelentes treinadores, nós temos um material humano fantástico no estado, mas nós temos uma estrutura
esportiva muito fraca. Então, muito fraca, onde deixa a desejar, e é por isso que tantos atletas que se destacam um pouquinho têm que tentar ir embora para tentar algo mais, porque aqui nós não temos equipe profissional de basquete, nós não temos equipe profissional de vôlei, nós não temos equipe profissional de handebol, né? Então, assim, o garoto destacou um pouquinho, ele tem que enfiar a cara e ir embora. Então, fica uma lacuna muito grande. Nosso esporte vai até 17 anos, pouquíssimas instituições investindo. Hoje, em Campo Grande, nós só temos a FUNLEC, de rede privada, e não é fácil. Não é fácil sobreviver aqui, entendeu? De esporte, para quem realmente gosta de competição, entende? É uma pena mesmo, que nem assim, o Thiago é um exemplo disso, né? Um atleta que se destacou e agora está tendo que ir para fora para jogar, porque o estado não oferece condições, né? Assim, ainda no período escolar, você tem as competições ali, mas depois, quando estoura a idade, não tem clube, não tem time, não tem campeonato. Exatamente, é muito complicado ter que viver em uma estrutura fraca e que não dê muitas oportunidades de continuar a carreira. E mudando um pouco de assunto, eu queria saber como que tem sido a pandemia para vocês. Queria começar pelo Thiago, que é atleta. Como que você fez tá fazendo ainda, né, nesse período? Você tem treinado em casa ou treinado em algum lugar? Tem conseguido se exercitar, Thiago? Olha, então, é um cenário muito complicado, né? Muito difícil, tem que estar em constante adaptação, mas, assim, eu considero que eu levei a pandemia muito bem, porque eu tenho uma academia em casa, né? Eu moro em condomínio aqui em Campo Grande, e eu tenho uma academia em casa, então eu podia ir ali usar a hora que eu quisesse, então eu fui várias vezes na semana, assim, umas 5, 4 vezes na semana no mínimo, e, e eu fiz treinos particulares na quadra também, tipo, não toda semana, mas a gente estava fazendo, a gente veio de uma constante, assim, a gente estava fazendo 3 vezes na semana, a maioria das semanas. Então, eu considerei que eu levei muito bem a pandemia em questão de treino. Mas, assim, não é de se negar, não tem como negar que é realmente um cenário muito difícil para se treinar e para os atletas em geral. Entendi. E para você, Fernando, como que tá sendo ainda, né, esse período de pandemia? Você conseguiu ter tempo para estudar? O que você tá fazendo nesse período? Como o Thiago falou, né? Foi uma constante adaptação, estudar online, né? Que é muito diferente de você, igual assim, eu já fiz vários estágios com equipes grandes, né? Você vê o treino, você filma, você participa, você pergunta, né? Então, assim, vi muitas lives, fiz alguns cursos online, mas é tudo muito diferente, né? O presencial é muito melhor, você tira muito mais proveito do presencial. Mas assim, não foi perdido, mas assim não é a mesma coisa, né? Foi bem complicado. Os treinamentos com os meninos também tivemos que adaptar muitas coisas, né? Tanto a parte física como a parte técnica, porque às vezes a gente treinava em praças, ou no condomínio, né? Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil, mas nós conseguimos fazer um trabalho nesses 6 meses aí, né? Porque existem muitos atletas ou muitas equipes que ficaram bem mais paradas, né? Uhum, entendi. E qual que vai ser o planejamento de vocês agora? Os treinamentos vão voltar nesse mês, né? Tem alguma competição prevista para iniciar? Qual que é? Vocês sabem? Vocês têm um planejamento? Sim. Então, a Federação de Santa Catarina, ela já fez várias reuniões técnicas online, lógico, né? Com os técnicos e os gestores. Ela pretende iniciar as competições com o adulto, tudo indo bem, a pandemia diminuindo, né? Os casos do coronavírus e a competição adulta correndo legal, aí eles já querem fazer
pelo menos alguma etapa de competição sub-19, sub-17 e assim sucessivamente, entendeu? Agora tudo depende da pandemia, né? Mas a federação de lá é bem ativa, bem organizada. Então, assim, no papel, ela pretende fazer, pretende realizar, né? Agora temos que aguardar. Então, por isso que a gente já está voltando também, e os treinamentos nesse início não serão totalmente normais, né? Tem alguns protocolos do município de Florianópolis e do governo do estado de Santa Catarina que pedem algumas situações de biossegurança, né? E, Fernando, vocês têm algum planejamento agora para o retorno dos treinamentos? Vão voltar nesse mês, né? Você havia comentado no início. Tem alguma competição prevista? A federação comunicou vocês sobre alguma coisa? Então, a Federação de Santa Catarina, ela fez várias reuniões técnicas, online, lógico, né? Ela pretende até outubro, né, iniciar as competições com adultos, certo? E se tudo correr bem, as competições com a categoria adulta, aí com certeza ela vai continuar com 19, com o sub-17 e para as outras categorias gradativamente, entendeu? Mas ela tem o projeto e a nossa equipe também já pretende iniciar com as categorias de base a semana que vem, né, dentro dos protocolos de biossegurança do município e do estado, e com o adulto também. E você comanda a equipe de quais categorias? Eu pego as categorias de base do sub-13, né, 13, 14, 15 e 16. Legal. E, Thiago, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua posição, em qual posição você joga no basquete e quem que é o cara que te inspira, assim, você tem alguma inspiração para jogar, um cara que você se espelha? Assim, eu sou armador, né, os mais baixinhos, eu tenho várias inspirações, assim, a maioria é mais antiga, a maioria já é aposentada, até porque os grandes armadores mesmo, que são realmente armadores, são aposentados, a maioria, tipo, como John Stockton, Steve Nash. Hoje em dia tem o Stephen Curry, só que ele é outro estilo de jogo, mas também gosto muito, Kyrie Irving. Esses aí é os mais famosos, assim. E tem também outros que são internacionalmente famosos, só que não são da NBA, tipo Campazzo, o próprio Iago Matheus, e entre outros, assim. Legal. E você, Fernando, você tinha alguma inspiração quando você atuava nas quadras? Eu acho que todo atleta ele sempre tem, né? Ele visualiza um jogo na TV, ele olha aquela pessoa, o estilo de jogo que se adequa à sua realidade, né? Na minha época eu era muito fã do Chuí, né? Muito que inclusive é sul-mato-grossense, né? E tem uma história na seleção brasileira fantástica. Era muito fã do Oscar, era muito fã do Amaury, da seleção brasileira, Paulo, Hortência. Então, assim, eram alguns jogadores que eram fantástico ver, né? E aí a gente tentava. É que na época a internet não existia, né? Não era igual hoje, né? Na época não existia a internet, né? Era uma coisa nova ainda, não existia o YouTube, né? Mas, assim, eu tinha oportunidade, como eu era do interior de São Paulo, né? Tive a oportunidade de ver essas feras jogando vários jogos ao vivo, né? E quando tinha Olimpíada, Mundial, né, as TVs abertas também faziam esses jogos, então era muito interessante. Mas eram épocas diferentes, eram estilos diferentes, jogadores diferentes, né? O basquete mudou muito, né? Fisicamente, tecnicamente falando. Exato. Antigamente, hoje em dia, os jogadores estão tudo mais fortes, mais altos, né? E acho que a cada vez mais a tendência, o físico fica mais difícil da gente se adequar aos profissionais. Realmente a parte física mudou muito, né? Tanto em questão de estatura, né? Hoje é muito difícil você ver atletas de 1,80 m ou menos,
né? É muito raro, muito raro. E a força é descomunal, né? Lógico que a parte técnica também está incrível, porque hoje é um basquete mais globalizado, né? Existem muitas formas de treinamento, existem muitos materiais que te facilitam esse trabalho, mas realmente virou um basquete de força, né? E antes era um basquete muito técnico, né? Era bem diferente. Legal. Galera, eu queria agradecer a participação de vocês aqui nesse nosso bate-papo. Falar que o Esporte Ágil está sempre de portas abertas quando vocês quiserem divulgar alguma coisa. E desejar, na verdade, boa sorte para vocês agora que vão retomar os treinamentos, essa nova fase para os dois agora em Santa Catarina. Então, eu queria desejar uma boa sorte e agradecer novamente a participação de vocês. Nós que agradecemos, muito obrigado, Gabriel, agradeço ao Esporte Ágil e um ótimo retorno aos trabalhos aí para vocês também. Um grande abraço. Muito obrigado. Pelo convite. Muito obrigado pelo convite também, ao Esporte Ágil, ao Gabriel, e estamos sempre disponível. Obrigado, então, gente. Abração para vocês, viu? Pessoal, então essa foi a nossa conversa com o Fernando e também com o Thiago. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no esporte de Mato Grosso do Sul, acesse o nosso site www.esporteagil.com.br e também nos siga nas nossas redes sociais e YouTube. Até a próxima!